Personal trainer é condenado a indenizar aluno por uso indevido em suas redes sociais. Sabe quando você abre as redes sociais, tem essas imagens de antes e depois mostrando os resultados? Se você é personal trainer, vai ter que tomar muito cuidado e estar em devido acordo com os seus alunos. Se você é aluno e tem um personal trainer e ele vira e mexe, pergunta para você se pode usar, então assista esse vídeo também, porque é muito importante para que vocês entrem em acordo e não usem a imagem dos outros sem a devida consciência. Então, antes de mais nada, se ficou interessado no assunto, já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho das notificações. Se você estiver assistindo pelo celular e aparecer a opção hypar para você, mete o dedo nesse botão aí, porque me ajuda pra caramba também. E claro, não se esqueça dos cupons de descontos para você ter aquele descontão bacana nos sites dos meus parceiros. Primeiro, no site da Max Titanium, meu cupom é MAX10 Personal Fab para 10% de desconto na compra de qualquer produto, ou no site da Probiótica, use o meu cupom EUPRO Personal Fab para 15% de desconto. São cupons diferentes, mas na dúvida, os links estão nos comentários fixados e nas descrições. Vamos ao que interessa então agora. Para evitar replicar notícias sensacionalistas, eu encontrei essa notícia no próprio site da Justiça do Direito Federal e dos Territórios, tudo bem? Então não tem erro aqui, beleza? Não tem chabu, beleza? Enfim, é o seguinte, a notícia foi publicada no dia 28 de maio de 2025, não é a notícia mais recente e tudo mais, muita gente fala, para você ter hype é importante que você fale sobre assuntos do momento e tudo mais, mas eu não acho que a notícia está tão velha assim, mas é importante para que todos os personagens trainers estejam atentos a isso, e você também que tem aula com personal e ele gosta de divulgar a imagem do trabalho dele, que é do direito dele, mas é importante que haja um consenso. Eu vou dar algumas observações a respeito disso, tudo bem? Eu vou estar sempre dando os créditos devido, afinal de contas o próprio site pede para que seja dados créditos para evitar problemas com direitos e tudo mais, tudo bem? Então tá aqui a notícia. Personal trainer deve indenizar aluno por uso indevido de imagem em rede social. Legal? E tá aí, ó. O primeiro juizado especial civil de Planaltina condenou o personal trainer a pagar R$600 de indenização por dano moral a aluno cuja imagem foi publicada sem autorização em vídeo divulgado no perfil pessoal do profissional no Instagram. O vídeo, postado em setembro de 2024, nossa cara, do ano passado, sério isso, e só veio essa condenação agora, estranho, né? E o vídeo exibiu o aluno por apenas 3 segundos, mas a divulgação bastou para caracterizar a violação do direito à imagem. Enfim, tem que tomar muito cuidado, você que está na academia, vai gravar um vídeo do seu aluno treinando, sempre peça autorização, tá? Para ele, tudo mais, que tudo seja bem claro por parte do aluno. Mas enfim, vamos continuar aqui. Nos autos, o aluno relatou surpresa e constrangimento ao descobrir a postagem. O réu, embora admitisse a divulgação, no primeiro momento, olha bem isso, pessoal, presta bem atenção nessa parte aqui, tá? Sustentou ter obtido consentimento genérico por meio de contrato firmado com a academia, olha bem, onde presta serviços. A juíza afastou o argumento porque o acordo mencionava apenas a cessão de imagem à academia e não ao treinador. Além disso, o réu não comprovou a autorização específica. Então aqui, pessoal, é o seguinte, o contrato estava dizendo que o direito da imagem se reservava à academia e não ao trabalho do profissional, tudo bem? Sabe quando você entra num perfil de uma academia e mostra lá, olha os resultados dos nossos alunos, tudo mais, um antes e depois, uma imagem do aluno treinando e tudo mais, só que, pelo que eu entendi, o personal pegou a imagem e colocou no perfil dele, tá? O que, ao ver da juíza, a imagem infringe o contrato. Enfim, vamos lá. Ao analisar o caso,
a magistrada ressaltou que a Constituição assegura a inviolabilidade da imagem e que o Código Civil, tem até um link aqui, mas eu não vou clicar, exige consentimento expresso para a veiculação pública. Salientou ainda que a Lei Geral de Proteção de Dados impõe consentimento livre, informado e inequívoco para tratamento de dados pessoais. A utilização da imagem do autor, ainda que para fins de promoção pessoal do réu como personal trainer, configura ato ilícito, afirma a juíza. Ou seja, segundo a juíza, o personal não poderia ter pego a imagem e colocar no perfil dele. Teria que ser colocado apenas no perfil da academia, né? E muitas vezes a notícia está aqui como personal trainer, mas geralmente acaba sendo um termo mais abrangente para qualquer um que trabalhe com musculação. Às vezes ele estava fazendo a função dele como professor de sala e estava tentando achar uma forma de divulgar o trabalho dele para tentar conseguir algo por fora e tudo mais. Não sei se foi o caso, pode ser, talvez seria essa a intenção, né? Tem que falar dessa forma. E só que ele acabou violando o contrato. Talvez a academia forneça um contrato para que as pessoas assinem, autorizando ou não o uso da sua devida imagem, mas essa imagem não deveria ter sido usada pelo personal, pelo profissional aqui no caso, né? Estaria autorizado apenas o uso pela academia, pelo perfil da academia. Dessa forma, a juíza reconheceu o dano moral in re ipsa. Desculpa a ignorância aqui, tá? Se você é do direito, me fala aí como é que realmente usa esse termo aqui, tá? Eu sou leigo nesses termos jurídicos, tá? Confesso minha ignorância. E fixou o valor em R$600 por considerar curta a exposição e preservar o caráter pedagógico da condenação, sem enriquecer indevidamente a vítima. Ou seja, pelo que eu entendi, o profissional teria errado em pegar a imagem e colocar no perfil dele sem devida menção ao aluno, ou aluna no caso, né? Teria então, nesse caso, que mencionar a aluna, marcar a aluna e tudo mais. Agora, lendo isso aí, eu consigo entender mais a situação e fazer as minhas observações. Concluindo, cabe recurso da decisão. O profissional pode recorrer da decisão, tudo bem? Mas aí é com ele certinho. Enfim, vou dar os devidos créditos aqui ao site da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, conforme manda aqui, está vendo, todos os direitos reservados, é permitida a reprodução parcial ou total dessa publicação, desde que citada a fonte. Então eu estou aqui citando a fonte é Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Na dúvida, eu vou colocar o link disso aqui nas descrições para você ler com mais atenção, você lê com os seus próprios olhos, beleza? Para a gente discutir mais. O site então é tjdft.jus.pr, tá? Dando os devidos créditos como pede no site aqui, tudo bem? Agora vamos lá. As minhas observações são as seguintes. Pelo que eu vi, a imagem não poderia ser usada no perfil do profissional. Então ele deve ter gravado para ser postado no perfil da academia, como mostrava o contrato, né? Tem muitas academias que fornecem um contrato para os alunos sobre uso, se autorizam ou não autorizam o uso de suas devidas imagens para divulgar o cotidiano da academia, os alunos treinando, sabe? É muito comum isso. Algumas academias fornece esse contrato para as pessoas assinarem. Logo que você faz a matrícula, você recebe um contrato, se autoriza ou não, enfim. Só que nesse contrato, então, estava escrito que a imagem só poderia ser usada pelo perfil da academia. E, pelo que eu entendi, o profissional teria usado a imagem no perfil dele. Pegou, né, gravou o vídeo
pelo próprio celular, que deveria ter sido postado pelo perfil da academia, mas e é por isso que a aluna, no caso, se sentiu lesada e resolveu entrar com uma ação por danos, tudo bem? Então, galera, seguinte, meus caros colegas profissionais, ou você que é aluno e tem personal e tudo mais, primeiro vou falar para os alunos, né? Alunos, alunas, estejam atentos ao contrato que é fornecido para você sobre o uso da imagem. Se esse contrato autoriza apenas o uso pelo perfil da academia, divulgar o trabalho da academia, ou se ele permite que de repente um profissional pegue a imagem e coloque nas redes dele. Mas nesse caso, aí eu já falo para os profissionais, meus colegas, se você quer divulgar o seu trabalho mostrando vídeo de treino do aluno, é importante que você tenha autorização, no mínimo, por palavra, tudo bem? Mas mesmo assim eu não aconselho que você faça esse acordo apenas verbal, porque muitas vezes o aluno pode mudar de ideia. Eu autorizei aquele dia, mas eu andei pensando bem, eu não quero que você use minha imagem, tudo bem? Então, se ele disser que não quer autorizar, ou se de repente ele mudar a ideia, respeite, tudo bem? Respeite, mas o que seria mais interessante é você fornecer um contrato, principalmente se você é personal, ou mesmo que um professor de sala que quer gravar um vídeo de um aluno, forneça um contrato por escrito, tá? Forneça um trabalho por escrito para documentar. Eu sei que isso aí é uma mão de obra a mais para você ficar carregando documentos, papeladas e tudo mais para você pedir autorização. Então, o que eu aconselho, se você for fazer isso, tenha autorização por escrito. Mas eu vou ser sincero, eu como profissional, quem vê minhas redes sociais, meu Insta e tudo mais, vê que eu não coloco nenhum vídeo desse tipo de aluno treinando. Meus vídeos no Insta é mais vídeo de perguntas e respostas e tudo mais. Mas você não divulga seu trabalho, você tem que divulgar seu trabalho, a galera quer ver resultado. Sim, realmente a galera quer ver resultado, o quanto que você tem o poder de oferecer resultado para as pessoas. É isso que faz você ganhar a confiança do aluno. De fato, concordo. Mas justamente para evitar esse tipo de problema, sabe o que eu gosto de fazer? Pedir para os meus alunos, minhas alunas, um feedback por escrito de tudo que eles acham das aulas, como que isso impactou na vida deles, como que melhorou o condicionamento, a vida, a saúde, enfim, me dá um feedback por escritos e eu coloco isso, tá? Mesmo que seja só nos stories, eu vira e mexe, eu prefiro colocar dessa forma, porque eu consigo rabiscar o nome, o contato da pessoa para não expor ninguém, claro. Então ninguém sabe quem foi que escreveu aquilo. Eu acho que é uma forma mais cabível, digamos assim, para a divulgação do meu trabalho. Um feedback escrito é a maneira que eu tento fazer para estar dentro das 4 linhas da lei. Tudo bem? É por isso que eu particularmente não peço para filmar os meus alunos, eu não filmo os meus alunos. Essa é a minha dica que eu dou para vocês, rapidinha. Então, para você evitar problemas como esse, que está aí mencionado no site da Justiça, quer divulgar imagem antes e depois, e por aí vai, imagem de treino, tenha a conscientização, de preferência por escrito, do aluno. E se o contrato apenas prevê que a imagem só pode ser utilizada pelo perfil da academia, do estabelecimento que você trabalha, respeite, tudo bem? Pelo que eu entendi, o colega teria errado em pegar a imagem e colocar no perfil dele, sendo que no contrato estava vigente que apenas poderia ser colocado no perfil da academia, tudo bem? Então toma muito cuidado com isso para você não sofrer uma ação como essa. Tudo bem? Enfim, pessoal, essas foram as observações que eu gostaria de fazer. Espero que você tenha entendido. Gostou do vídeo? Quer receber mais vídeos assim informativos? Já deixa seu like, se inscreve no canal agora mesmo, ativa o sininho das notificações. Se estiver assistindo pelo celular, dá uma hypada no vídeo, que isso me ajuda demais a divulgar, beleza? Não esquece também os cupons de desconto no site dos parceiros, Max 10 Personal Fab para 10% de desconto ou 15% de desconto no site da Probiótica com o meu Pro Personal Fab. Ficou confuso? Os cupons são diferentes, são meio longos, tudo bem, os links estão nas descrições e nos comentários fixados. Um forte abraço para você, fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.